Enviar Esperança é o nome da campanha para a doação de roupa de inverno e de artigos de higiene pessoal para os refugiados de Moria, em Lesbos, na Grécia. Foram espalhados pontos de recolha em várias cidades, escolas e universidades do país. A resposta solidária foi extremamente positiva e um contentor vai a caminho da ilha grega de Lesbos, onde fica o campo que acolhe dezenas de milhares de refugiados. Eu sei que tens a tua paz, mas a minha ficou lá atrás. Há imensas pessoas que estão a passar por dificuldades numa altura difícil, que é o inverno. Sem acesso a cuidados de saúde, de saúde mental, de higiene. Se há condições, por que não ajudar? Estamos sempre disponíveis. As pessoas querem ajudar outras pessoas, mesmo que não as conheçam, só não sabem é como, e nós tentamos dar uma hipótese. Não te vás, não te faças. Miguel é o mais recente voluntário desta causa. Vir para a organização não-governamental Human Before Borders foi uma das resoluções do novo ano. No início de janeiro, juntei-me a esta causa através dos apelos que eu fui vendo nas redes sociais. E a importância deste trabalho é exatamente nós podermos contribuir para uma causa humanitária. É uma situação que está aqui mesmo à nossa porta, não estamos a falar do fim do mundo ou de um lugar que nos esteja muito longe, é algo que é a nossa responsabilidade, porque é o nosso país que tem responsabilidades que não está a cumprir. No armazém, em Perafita, Matosinhos, cedido por uma empresa de logística, organizam as caixas com as doações, desta vez, essencialmente, de roupa masculina. Porque a maior parte das pessoas que estão num campo são homens, porque geralmente são as pessoas que arriscam mais fazer a travessia e a viagem inacreditável, quer seja da Síria, do Afeganistão ou da Eritreia, do Senegal, até chegarem à Europa. Depois, tamanhos pequenos, porque a maior parte das doações que esta ONG tem são de países nórdicos, da Europa, e os tamanhos são maiores, por isso esta era a principal necessidade. Para além disso, também nos pediram cobertores e artigos de higiene. Aquilo que fazemos é colocarmos aqui todas as roupas que vêm dos diferentes pontos de recolha e aqui fazemos uma triagem em que separamos por categorias, entre casacos, calças, camisolas quentes, encaixotamos, fechamos as caixas. Os colegas depois, como podem ver, colocam os cartões soltos em paletes, e que depois estão devidamente filmadas e cintadas para depois serem alojadas no contentor que vai seguir para a Grécia, não é? De boa vontade fizemos isto, portanto cedemos o espaço e o nosso serviço logístico. Eu ao início ainda não sabia muito, só sabia que tinham passado por dificuldades. Fiquei tocada com o assunto, fiquei triste. Essas pessoas já estavam a viver em más condições e que depois se desenvolveu um incêndio e ficou pior. É incrível poder ajudar assim alguém. Maria, Inês, Ana e Beatriz são alunas do curso de Técnico Auxiliar de Farmácia da Escola Tecnológica Artística e Profissional de Pombal. Tornaram-se um dos muitos pontos de recolha de bens em todo o país. Eu considero que isso me ajudou muito em termos de responsabilidade, porque somos alunos de 15 e 16 anos e eu pensava que não era possível fazer gestos deste tamanho com a idade que temos. Eu acho que esta experiência me fez valorizar mais aquilo que eu tenho e pensar também um bocadinho que hoje é hoje e amanhã podemos estar na mesma situação que eles. Foi uma experiência incrível porque aprendi que posso ajudar o outro mais do que aquilo que eu pensava e com coisas simples. Eu fiquei a pensar muito mais na minha vida, fiquei muito mais grata com o que eu tenho, porque eu tenho roupa, tenho comida, tenho lugar onde estar e há pessoas, e tenho a consciência de que há pessoas que não têm isso. Tudo isto levou a partilhar em papel inúmeras mensagens de esperança. Destinam-se a milhares de pessoas presas num campo de refugiados em Lesbos, na Grécia. No meio eu escrevi que para não desistir, porque há sempre uma oportunidade depois de uma desilusão. A campanha Enviar Esperança traduziu-se num balanço exemplar de solidariedade dos portugueses. Correu muitíssimo bem. Eu acho que no meio de uma pandemia, não é? Da crise, das filas de espera, da carga que toda a gente tem aqui nos ombros em Portugal, nós tivemos mais de 200 pessoas a pagar o transporte, a dar doações.
40 pontos de recolha no interior, no litoral, no norte e sul do país. Pontos de recolha, atenção, que não fomos nós que organizamos, foram as pessoas que espontaneamente disseram: eu gostava de fazer um ponto de recolha aqui onde eu moro. Nós tentamos agilizar o transporte e como podem ver, já enchemos um contentor de 40 pés, dos maiores, para enviarmos para o campo de Mória. Escolas, faculdades e empresas. Escolas, faculdades e empresas. É a resposta à necessidade humanitária imediata e urgente, mas os responsáveis da ONG lembram que há mais a fazer para travar um grave problema que se arrasta há anos. Não te vá. Assinando as petições para acabar com os campos, ou pelo menos para criar campos que respeitem as normas vigentes internacionais e europeias de condições mínimas para estes campos, pressionando o nosso governo para acolher ainda mais gente cá, como tem feito um pouco também pela pressão da sociedade civil, por exemplo, a nível das crianças não acompanhadas, e este tipo de ação é muito importante, ou seja, é preciso juntar as duas coisas, este apoio benevolente com uma ação mais de mobilização cívica. Eu sei que tens o teu filho, ao meu ensino que é depois que a gente fica bem depois. No campo, que substitui temporariamente o de Mória, destruído por um incêndio, vivem cerca de 13 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças.